Olá, você que está entrando conosco agora na internet, na nossa rede social, seja bem-vindo ao Facebook. Conosco agora na internet, na nossa rede social, seja bem-vindo nós vamos agora... Deixa eu baixar esse outro som aqui. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, como é do nosso hábito sempre às quartas-feiras, utilizando desse recurso que nós temos para poder compartilhar da palavra do Senhor, que sempre, claro, nos edifica, nos alimenta espiritualmente. E nós vamos dar início então a esse tempo de reflexão na palavra, começando com uma oração, buscando a direção do Santo Espírito de Deus para nos consolar, nos confortar e também, claro, nos potencializar de sabedoria e alimento espiritual. Vamos orar? Damos-te graças, Deus, por esta hora bendita, damos-te graças pelo privilégio, Senhor, de poder, na Tua presença, receber, ó Pai, a Tua santa palavra, que sempre nos ensina, nos corrige, nos exorta, mas também nos alimenta espiritualmente, Senhor, porque ela, no poder do Teu Santo Espírito, renova a nossa esperança, aponta-nos sempre o caminho, ó Deus, para o qual tens o propósito para cada um de nós. Que esse tempo, ó Pai, que passaremos à Tua presença, seja um tempo, ó Deus, de qualidade, comunhão, Senhor, aqueles e aquelas que, por alguma forma, nos acompanharem, ó Deus, nesta rede social, que cada um, ó Pai, receba da Tua parte, ó Deus, alimento espiritual, esperança renovada, Senhor, e que possamos, ó Pai, juntos ter a plena convicção de que somos separados para o Teu louvor, para a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor, Tu sabes e conheces o quanto somos limitados, Senhor, muitas vezes, ó Deus, ainda que conhecendo a Tua palavra, insistimos por conta da nossa velha natureza, ainda em ações, palavras e pensamentos que nos afastam, ó Pai, do Teu propósito. Perdoa-nos por isso, Senhor, renova a nossa fé, Senhor, aumenta-nos, ó Deus, a cada dia a comunhão, para que possamos estar sempre prontos a testemunhar, ó Pai, dos Teus feitos, em nossas vidas, ó Pai, que o Teu propósito seja sempre claro na vida de cada um de nós. Fique conosco sempre, nos abençoando e nos instruindo, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar você a abrir o texto da palavra. Nós vamos ler inicialmente dois textos para a nossa reflexão de hoje. O primeiro deles está lá em Hebreus, no capítulo 12, são apenas 3 versículos. Hebreus, no capítulo 4, leitura do verso, Hebreus 12, isso mesmo, Hebreus 12, leitura do verso 4 até o verso de número 6. É um trecho bem pequeno da palavra, mas também conhecido, e eu quero que você encontre comigo. Hebreus 12, versos 4, 5 e 6. Verso 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês não têm resistido ainda até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Aí ele cita o Antigo Testamento. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem recebe, a quem aceita. Fecho aspas, citação do Antigo Testamento. O texto é bastante conhecido, que, por exemplo, aparece lá em Provérbios, no capítulo 3, uma passagem bastante conhecida, que fala bastante de correção, usando essa linguagem, do pai e da mãe que exorta ao filho. E o tema que nós queremos refletir com vocês, irmãos e irmãs que vão nos acompanhar aqui, é sobre disciplina. Mas como assim, pastor? Não tem criança aqui na rede social, pelo menos, pelo que nós estamos acompanhando aqui. Deixa eu ver quem já está conosco. Temos o nosso irmão José Maiorino, minha ovelha de algum tempo lá do Tatuapé. Seja bem-vindo, querido. Temos também a Cleide, nossa irmã, ovelha da nossa igreja em Mauá. Também seu esposo Milton Gazola. Temos também o pastor André Luiz. Sejam todos vocês, irmãos e irmãs, bem-vindos aqui nesse tempo que nós vamos meditar. Estou vendo também a Sueli Ramalho. Não sei se ela está lá no interior, próximo de Campinas. Se estiver, receba também, querida, o nosso abraço aí
perto de Campinas. Então, falávamos sobre a disciplina. A gente tem aquela pretensa ideia de que depois que é adulta, a gente adulta não precisa mais de disciplina. Até porque já somos pessoas maduras, já sabemos o que nós devemos fazer, já sabemos o caminho que devemos tomar. Então a gente tem essa pretensa ideia de achar que disciplina é sempre para criança e principalmente para adolescente, que a gente chama aquela fase, né, rebelde, aquela fase de mudança, saída da infância, juventude para a fase adulta, né, que eles chamam aí de uma fase mais rebelde da vida. A bem da verdade, irmãos e irmãs, quando nós estamos diante de Deus, ninguém de nós, né, fica sem disciplina. Essa que é a grande verdade, né? E por uma razão muito óbvia, né? Ainda que maduros, né? Ainda que pessoas já de experiência na vida, experiência na fé, experiência com Deus, tem algo que está no nosso coração de gente adulta que, por exemplo, não está presente numa criança. Eu vou me explicar melhor. A gente achando que a criança, por estar sendo construída ainda no caminho que deve andar, citando de novo Provérbios, né? A gente acha que elas é que precisam de aprender para que possam, então, no futuro, escolher o caminho certo a ser trilhado. Isso é uma verdade, até porque é uma verdade bíblica. Porém, Jesus disse em algumas passagens que nós conhecemos, os evangelhos, né, que se a gente não se tornar como uma criança, a gente não entrará no reino de Deus, né? Então, do que falava Jesus? O mais comum para esse sentido que Jesus quis utilizar é dizer que uma criança não tem ainda a malícia do pecado, né? Ou seja, ela pensa e ela interpreta a vida de forma praticamente objetiva, ou seja, água é água. Se a gente falar para ela que aquela é uma água abençoada, por exemplo, uma água do batismo, né? Ou então, por exemplo, quando vai participar já que a gente não tem a tradição de água benta, né? Não somos católicos romanos, então vamos pensar no pão da ceia, né? Até uma criança compreender que aquele pão é um alimento espiritual, ainda que físico, demora muito tempo. Nós já temos essa noção, né? Então, disso nós chamamos de malícia. A criança ainda entende as coisas literalmente. Mas nós, adultos, né, nós já aprendemos outras circunstâncias do que as coisas significam, né? A gente é capaz, por exemplo, de mentir. A gente é capaz, por exemplo, de fingir. A gente é capaz, por exemplo, de esconder sentimentos. A gente é capaz de ser hipócrita, né? Então isso a criança não é capaz. Então foi nesse contexto que Jesus disse que a gente tem que se tornar como uma criança, né? Não sem pecado, porque todos nós nascemos em pecado, nós temos uma natureza caída. Mas o que Jesus quis dizer, sem aquela malícia do pecado, né? Sem aquela malícia da maldade que muitas vezes a gente acaba, né, se utilizando dessa malícia, escondendo sentimentos, sendo hipócritas e mesmo sendo adultos, sabendo que nós estamos falando. Por isso, o tema da disciplina que o autor de Hebreus trata aqui é um tema que a gente costuma dizer um tema espinhoso. Por quê? Porque a gente adulta não acha, né, ou não quer aceitar ser repreendida, a gente não quer aceitar ser exortada, e por isso muitas vezes a gente vai acumulando ao longo da nossa caminhada, irmãos e irmãs, atitudes que ferem a nossa fé em Deus, a nossa comunhão com Deus, fere as pessoas que estão à nossa volta, e quando, além de ferir a nossa comunhão com Deus e também as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai fugindo dos propósitos de Deus, né? E isso geralmente é um problema e que precisa ser tratado na raiz. Então, inicialmente, já que falamos de 2 textos, lemos ainda apenas o primeiro, vou repetir então aqui o texto de Hebreus, se você chegou depois, tá? Eu sei que chegou aqui a Sandra, tem também o Claudinei, tem também a Nina, aqui a Bina, né? Sejam todos bem-vindas e bem-vindos, irmãos e irmãs. Se você chegou depois, então acompanhe de novo. Eu vou ler mais uma vez o verso 4 e até o verso 6, lá de Hebreus 12, tá? Você pode abrir aí. Então, verso 4, Hebreus 12, verso 4, verso 5, verso 6. Na luta contra o pecado,
vocês ainda não resistiram até o sangue. Vou falar aqui do que eu entendo desse verso de número 4, ou seja, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o sangue. Eu vou usar para vocês uma linguagem figurada, né? Imagina quando você está fazendo aquele exercício físico chamado de barra, né? Então você vai ali fazendo aquele exercício, vai erguendo o seu corpo pela força do braço e de repente aquele exercício ficou leve para você porque você já está bem treinado e aí você resolve colocar ali algum tipo de pedregulho, você já passa uma cola e depois coloca um pedregulho para ficar mais forte ainda e você ganhar resistência nas mãos, né? Então você começa a puxar aquilo, né? O seu corpo bem mais, né, mais intenso, com peso, as suas mãos sentindo ali literalmente o peso do seu corpo. E de repente começa a sangrar. Geralmente quando começa a sangrar você pensa, poxa vida, né, eu estou submetendo o meu corpo a um exercício ou a um sacrifício além do limite, né? Então percebe, é uma figura de linguagem que o autor de Hebreus disse que na luta contra o pecado, nós não chegamos ainda nesse estágio que ele vai dizer de quase que já experimentar o sangramento do nosso corpo. Sangramento das mãos, ou algum tipo de sangramento, por exemplo, imaginar, né, ali alguém que, na tradição católica romana, isso ainda é comum, sobretudo no Brasil, né, a parte do Nordeste, isso é muito comum, também no interior de Minas, no interior de Goiás, aquelas pessoas que têm o hábito de se autoflagelar, né? Então, se você ali, imaginar naquela atitude que ainda que não seja nossa, evangélica, reformada, a pessoa começar a bater com uma pequena toalha, né? E aquela batidinha leve, né? Então, obviamente, aquilo não vai ferir até o sangue. E, então, quando Hebreus fala, você não está resistindo ainda, na luta contra o pecado, você ainda não está resistindo como até o sangue, então ele quer dizer que muitas vezes a gente não se esforça tanto, vou terminar aqui a figura de linguagem, né? Muitas vezes a gente não se esforça tanto para se livrar daquele hábito que claramente nós sabemos que é pecado, né? E por que nós sabemos que hábitos cristalizados no nosso coração é pecado, ou são pecado? Exatamente por causa do Espírito Santo. É exatamente a habitação do Espírito Santo em nós, já que nós somos uma nova criatura e o Espírito Santo habita o nosso coração, e a função dele, tenho dito isso há bastante tempo em nossa igreja, em nossas reflexões, a função do Espírito Santo é exatamente dizer para você o momento que você peca. A função do Espírito Santo é fortalecer você na sua relação com o Pai, na sua relação com Deus. Então, quando você está alimentando palavras, pensamentos e atitudes que você sabe que não deve fazê-lo, então o Hebreus diz, olha, você ainda não está fazendo o suficiente, ainda que saiba o que deve fazer para vencer o pecado. Então, por isso ele usa essa linguagem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não estão resistindo até o sangue. Ou seja, você pode fazer muito mais, né? Você pode melhorar, né? Você tem condições de melhorar. Então não cair, como sempre já falo, né, naquela síndrome de Gabriela. Ah, não, pastor, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu costumo dizer, né? E vai para o inferno assim, né? Ou seja, não é uma nova criatura. Agora, se é uma nova criatura, a gente sim nasce em pecado, mas no momento da experiência com Cristo, da conversão, somos sepultados para o pecado. Isso é o beabá da teologia paulina, nos escritos de Paulo, ele fala exatamente isso. Nós somos sepultados, nós morremos para o pecado e nascemos para uma vida nova. E essa vida nova é exatamente marcada por dois elementos fundamentais no ensino cristão. É a habitação do Espírito Santo em nós e é a palavra de Deus que vai nos corrigindo constantemente para que a gente possa chegar àquilo que Paulo fala de forma brilhante, né? A perfeita varonilidade ou a perfeita estatura de Cristo Jesus. Tá? Então vou terminar aqui essa reflexão inicial. Aliás, se você quiser também deixar o seu comentário, hoje eu estou aqui usando também uma outra opção da rede social para poder responder a você, ou pelo menos dar um alô para você aí, né? Então nós temos ainda aqui a Sandra, tem a Bina, tem a Sueli, o Claudinei, estão conosco. E se você quiser deixar
um alô aqui também, né? Sei que está conosco também, está a Cleide, está o Milton. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. No tema da disciplina, a gente acha, como eu estava dizendo, a gente acha que por ser adulta, né, sendo uma pessoa madura, a gente já está pronta, né? Mas quando a gente se coloca diante da palavra de Deus, a gente vai sempre descobrir que a gente nunca estará pronta. E há muita coisa que a gente precisa superar. Por isso, então, terminando aí nessa primeira passagem que foi lida, lembrando que nós precisamos resistir à luta contra o pecado, na linguagem de Hebreus, resistir contra ele na figura do sangue, ou seja, tem sempre muito mais que nós podemos fazer para superar as nossas fragilidades e aquilo que muitas vezes se transforma em pecado. O texto clássico, conhecido, eu vou pedir para você ler Lucas, ou encontrar comigo, Lucas no capítulo 15, é uma parte da parábola do filho pródigo, e eu vou ler do verso 11 até o verso de número 20. Lucas capítulo 15, leitura do verso 11 até o verso de número 20. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens, aquela que me cabe. E o pai, então, imediatamente não hesitou, repartiu os bens entre aqueles 2 filhos. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma totalmente desenfreada. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele lugar ou àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então foi pedir trabalho a um daqueles cidadãos daquela terra e então este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Verso 16. Ali ele desejava alimentar-se dos restos de alimentos que os porcos comiam, mas ninguém absolutamente lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para a casa de meu pai e a ele vou dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E ainda no verso 20, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É um texto clássico e bem mais longo, mas eu quero me ater ainda apenas aqui esse primeiro momento do texto da parábola, que é bastante conhecida. Eu quero falar nesse segundo momento ainda, insistindo sobre disciplina, e disciplina dirigida a gente adulta, né, a nós que já somos maduros. Eu quero falar sobre o tema, o poder terapêutico do arrependimento. Sim, o poder terapêutico do arrependimento. Bom, quando a gente fala poder, é a capacidade que a gente tem de utilizar força, né, para resolver alguma coisa, né? Não aqui no poder político, ou poder religioso, poder espiritual. A gente, aqui, o que eu quero compartilhar com você tem a ver com o esforço mesmo que cada um de nós é capaz de fazer para superar, né, uma coisa, uma fragilidade, algo que nós precisamos superar, né? E quando nós falamos de superar, por exemplo, atitudes que merecem disciplina da parte da palavra de Deus, é difícil a gente primeiro compreender, a gente aceitar que precisa de disciplina. Como eu estava dizendo, e vou continuar insistindo, nós adultos temos sempre essa pretensa ideia de achar que nós estamos prontos. Nós não precisamos de aprender mais nada, porque afinal de contas nós já conhecemos os atalhos da vida, né? E isso é uma falácia, isso não é verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus, sempre que é lida, o Espírito Santo nos provoca reações e ao mesmo tempo uma reflexão sobre nós mesmos, como está a nossa vida
E a gente sempre é impactado e, ao mesmo tempo, confrontado com a palavra de Deus, né? E quando nós experimentamos esse confronto com a palavra de Deus, nós nos vemos como nós somos. Pastor, e como nós somos? Às vezes nós somos, infelizmente, né, nós somos, eu não vou dizer infantis, porque a gente estaria ferindo a criança, né? Porque ela ainda tem pouca experiência e está sendo construída. Então a gente dizer que quando está agindo, quando está mentindo, por exemplo, né? Quando a gente está agindo com preconceito, quando a gente está permitindo que a ganância dirija o nosso coração, ou quando a altivez, a arrogância, né? A indiferença, esses pecados que são mais sutis, né? Que a gente por vezes nem acha mais que é pecado, mas aí exatamente é a palavra de Deus que nos confronta. E quando nos confronta, o Espírito Santo quem diz, olha, essa atitude é pecado. Você está fazendo isso há bastante tempo, eu estou dizendo para você que esse hábito está minando a sua comunhão com o Pai, né? E é aí que cabe a disciplina. Só que a gente entra nesse confronto, a gente entra em conflito, por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que aquilo é normal, e aquilo não precisa ser trabalhado, que não precisa ser mudado, né? E aí que há essa luta que Paulo fala em Gálatas, essa luta entre a carne que somos nós e o Espírito que é o propósito de Deus. E Ele habita em nós exatamente para não nos deixar esquecer desse propósito. Então, aonde dói, irmãos e irmãs, aqui é uma figura de linguagem, aonde dói é aonde o Espírito Santo está dizendo para você. Então, quando a palavra vem e fala ao seu coração, Ele mostra onde está doendo. E onde é que está doendo? Na sua consciência, quando você reconhece que aquela atitude já recorrente, aquelas palavras, aqueles olhares, aquela ganância, aquela autossuficiência, aquela ganância, aquela arrogância, melhor dizendo, aquela ideia de que você é mais você, que você já está pronto, é ali que dói. Por quê? Porque ele vai dizendo para você, o Espírito Santo vai te incomodando, olha, você precisa colocar isso no altar do Senhor. Tá? Então é por essa razão, irmãos e irmãs, que a gente não gosta de ser disciplinada. A gente não gosta de ser exortada. A gente quer sempre ter o nosso ego massageado. Por isso que a gente gosta muitas vezes de igrejas, né, de pregadores, de pregadoras que não falam palavras tão incisivas da palavra de Deus. Ou seja, que não preguem textos bíblicos tão incisivos, porque parece que a gente vive aquela ideia, né, ainda infantilizada, de que não tem noção de que a gente não pode tudo. Abrindo aspas. Hoje mesmo, fazendo um rápido passeio com o meu filho, com a minha mulher, e andando numa praça, a gente vai vendo, né? A criança tudo que vê quer. E a gente ali precisa, aquela tarefa difícil de dizer que, ainda que tendo recursos para adquirir, não é hora de comprar, ou seja, não tem razão de comprar aquilo, talvez até porque num dia anterior já havia comprado a mesma coisa. Então a criança, e você que é pai, você que é avô, sabe muito bem disso. Às vezes, irmãos e irmãs, nós adultos, sem perceber ou percebendo, agimos da mesma forma. Nós não queremos ouvir não. Nós não queremos ouvir uma exortação da palavra. E quando às vezes a gente frequenta uma comunidade, uma igreja, onde o pastor traz, de repente até por um propósito que Deus tem colocado no coração daquele pastor, ele tem trazido palavras de exortação, a gente tem uma tendência de achar que precisa mudar de igreja, precisa de ouvir outras mensagens, porque a ideia de que nós não precisamos daquela palavra de exortação, que a gente não precisa daquela palavra de disciplina. Então aí a gente age literalmente como uma criança. Então, o poder terapêutico do arrependimento, é disso que eu quero falar, ou seja, a capacidade que nós temos e precisamos desenvolver para lutar contra esse sentimento de bloqueio quando nós somos exortados. Tá? Me entendam. O ser humano precisa desenvolver, nós cristãos, nós servos e servas de Deus, precisamos desenvolver o poder dentro de nós de parar de lutar contra a disciplina do Senhor, da palavra e na ação do Espírito Santo, que é para o nosso próprio bem. Lembra quando há pouco lemos Hebreus? Então ele compara a disciplina do Senhor para a vida dos seus eleitos, dos seus filhos e filhas. Ele compara a disciplina que um pai, nem uma mãe, aplica sobre um filho. E por amar muito, é que o pai, querendo vê-lo bem no futuro, que o pai pratica a disciplina. Por isso,
ao citar o texto de Hebreus, Deus está falando para nós, olha, por mais que você ache que esteja pronto, que seja uma pessoa madura, quando atitudes destoam daquilo que é o propósito de Deus para nós, seremos exortados. E quando nós formos exortados, irmãos e irmãs, nós saberemos que estamos sendo exortados. E por que nós saberemos? Porque é o Espírito Santo quem faz isso. Não há dúvida, não há como não perceber que Deus está nos exortando. E como é que a gente percebe? Porque Ele fala, e fala a nossa alma, dói. Né? Aquela palavra vem diretamente para nós e bate como se fosse ali, né, uma agulha numa parte sensível do nosso corpo, né? Uma agulha ali debaixo da unha. Tente imaginar uma coisa muito sensível. Então, quando a palavra de Deus vem nos exortar, a gente sabe, no meio de 50, 100, 200 pessoas ouvindo, se aquela palavra que foi pregada, o pastor não sabe como é que está a vida de nenhum de vocês, só você e Deus sabem. Então aquela palavra quando vem para o seu coração, é Deus dizendo, olha, essa palavra ainda que de disciplina, de exortação, é para você. E se você sentir no coração o conflito, ou seja, será que é para mim? Ele vai te fazer lembrar aonde cabe aquela palavra. Que tipo de atitude que você está tendo que precisa ser simplesmente esquecida, destruída, transformada. Que tipo de palavra? Muitas vezes a indiferença. O texto de Lucas, na parábola conhecida, nos mostra isso. Ainda um adulto, ainda que jovem, mas um adulto que se já achava pronto e tinha pela frente um futuro, tinha algumas ideias na cabeça que ele queria aproveitá-las. Então ele toma uma decisão, pega os seus bens ou aquela parte que lhe cabia, uma parte financeira, e sai pelo mundo, né? E depois de um tempo, aproveitando aquilo que era as suas vontades, os seus desejos, que o dinheiro pode comprar, ele sai pelo tempo. O texto diz um país distante, uma região distante, e começa ali a viver algo que eu quero destacar para você a partir do verso de número 13. Tá? Então, abra comigo lá o texto, se você fechou, Lucas capítulo 15, lembrando que o tema da nossa reflexão é o poder terapêutico, né, do arrependimento. A palavra terapia aí, é claro, é curar. Né? Então, é desenvolver esse poder dentro de você mesmo para quando for confrontado pela palavra de disciplina, de exortação, não lutar contra a disciplina do Senhor, porque ela é para o seu bem. Tá? Então, como é que nós podemos desenvolver esse poder dentro de nós mesmos? Que vai fazer em nós uma terapia, ou seja, um tratamento que precisa, né, que no começo é difícil. Eu vou abrir aspas aqui para contar de novo, né, mais uma ilustração, uma figura de linguagem, né? Quando a gente passa por um tempo, alguém que teve um problema, fez uma cirurgia ou teve uma fratura em algum lugar do corpo, numa perna ou num braço, e aquele ficou imobilizado durante um tempo, e de repente o médico recomendou fazer fisioterapia. Então depois que tira ali o gesso, aquela tala, aquilo que estava mobilizando o seu corpo, né, o seu braço, a sua perna, aí quando tira o braço, a perna ficou muito tempo imobilizado, você perde um pouco de sensibilidade ali. Os nervos ficam meio que, né, preguiçosos. E aí você chama o profissional, vem o fisioterapeuta e começa ali a movimentar e forçar o seu braço ou a sua perna, não sei, né, é só uma ilustração, para você fazer o movimento completo e perfeito. A primeira vez que ele fizer isso, você já imagina, né, vai doer muito. Então a primeira vez dói muito. A segunda vez dói de novo. A terceira dói mais um pouco menos. A quarta e assim vai. Então, com aquele poder de desenvolver uma coisa que você sabe que é necessária, que é para o seu bem, no começo difícil, mas depois vai ficando menos difícil, depois você se acostuma e você recupera o seu estado normal. Irmãos e irmãs, a vida de disciplina no Senhor, por meio da palavra, é assim. Nós precisamos encarar essa disciplina como uma terapia para a nossa vida espiritual. É um poder que está em nós. Nós temos condições de desenvolver esse poder. E é um poder terapêutico. E por quê?
porque nós sabemos que depois de superada aquela fase de não vou mais confrontar a palavra de Deus, aquilo que Deus quer fazer em mim, eu não vou confrontar mais. Ainda que difícil, ainda que doloroso, eu vou aceitar esse tratamento terapêutico que a palavra de Deus tem colocado para mim, que ela está mostrando para mim que isso é para mim, não é para minha mulher, não é para o meu filho, não é para o meu vizinho, não é para o irmão da igreja, não, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Então, quando a gente aceita e para de confrontar a palavra, para de entrar em conflito com ela, nós começamos a perceber que há algo melhor, perfeito, completo, misericordioso que Deus quer fazer em nós. E precisamos aceitar e parar de resistir àquilo que Deus quer colocar em nós. Por que a gente precisa de disciplina? Porque às vezes a gente age como aquele filho pródigo. Está comigo ainda? Lucas 15, verso 13. Aliás, verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Aqui, irmãos, duas coisas me chamam a atenção. Ir para um lugar distante. O que isso significa? Já que é uma parábola, né? Ou seja, nos faz pensar em muitas circunstâncias da nossa vida, né? O que significa lugar distante? É óbvio. A gente muitas vezes quer fazer tudo o que nos dá vontade, mas nós temos dentro de nós um senso crítico, um senso moral. E para nós que somos crentes, além do senso moral, o senso de dever, de responsabilidade, a gente tem também o Espírito Santo que nos limita e para o nosso bem. Então a ideia de distante é, ora, pois, se eu não pudesse ter o olhar de Deus sobre mim, se eu não pudesse ter o olhar do meu marido sobre mim, se eu não pudesse ter o olhar, né? Se eu pudesse não ter o olhar da minha esposa sobre mim, dos meus filhos que já são, né, adultos, atentos, se eu pudesse não ter o olhar da sociedade sobre mim, aí então eu seria feliz, aí então eu poderia fazer tudo que passa na minha cabeça, os desejos que tenho, ou as coisas, né, as fantasias que muitas vezes nos aparecem. Então a ideia de distante aqui, a ideia de fugir para um lugar onde eu possa fazer tudo o que eu quero, onde eu possa pensar e falar tudo o que eu quero, sem ser discriminado. Eu vou dizer para você, isso é impossível. É impossível. E por que é impossível? Exatamente porque o Espírito Santo está selado em nós. Então essa ideia de viver livre e solto para fazer tudo que a gente quer fazer e deseja fazer, pensar e falar tudo que a gente quer e deseja fazer, esquece. Isso, como dizia aquele personagem de humor antigo, isso não te pertence mais. E é verdade. Paulo fala que nós morremos para o pecado. Então, quando nós temos palavras, falamos ou pensamos, né, em situações, quando nós desejamos algo ou coisas que, sejam elas quais forem, aquelas que você mesmo deseja e tem pensado, enfim, cada um aqui que sabe onde tem o seu calcanhar de Aquiles para administrar. Então, quando nós temos esse tipo de desejo, de pensamentos, ou mesmo já de atitudes, e que nós somos incriminados, somos disciplinados pela palavra que nós já conhecemos e pelo Espírito Santo que habita em nós, significa que aquilo é para ser o quê? Abandonado. Se a palavra de Deus está nos mostrando para abandonar, significa que não é para a gente continuar. Aquilo não fará bem para nós. Precisa ser abandonado. E a segunda questão que ele coloca no verso 13 é a ideia de viver sem limite. Então ele vai para um lugar distante e viver sem limite. Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo uma geração, um tempo, que as pessoas não querem ter limite. As pessoas querem fazer aquilo que lhe dão na cabeça, lhe dão na teia, como diz a frase feita. E isso tem sido um problema no tempo atual que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas é uma tendência do mundo todo. Aliás, eu separei aqui esse livro para mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem enxergar aí, né? É de um autor, como a gente pode dizer, né? Um autor que está na moda, e esse autor, Zygmunt Bauman, tem falado, né, sobre sociedade líquida. Essa obra, o título é O Amor Líquido. E
fala sobre as fragilidades, né, dos vínculos humanos. Zygmunt Bauman tem trabalhado a tese de que na contemporaneidade as pessoas não querem mais ter limites, não querem mais se submeter a regras, o tema que nós estamos falando, não querem mais se submeter à exortação, né, a correções que cada um de nós precisa, independente da idade que a gente tem, né? E muitas vezes a gente começa a colecionar problemas de relacionamento, problemas de falta de sequência na nossa comunhão com Deus, na nossa conduta cristã. Por quê? Porque a gente está entrando nessa onda de que nós somos livres, nós podemos fazer aquilo que a gente bem entende, que por conta dos laços que são fragilizados, né, a gente abandona valores com muita facilidade. E quando aparece alguém para nos criticar naquela atitude, naquela palavra, a gente já logo se rebela e não aceita aquela crítica, não aceita aquela correção. Zygmunt Bauman tem chamado isso de sociedade líquida, ou seja, tudo se escorre, os valores não são mais de colunas, de sustentação, né? Essa tradição tem sido revogada por conta, né, da frase feita que a gente tem usado, a expressão utilizada é mimimi, né? Ou seja, a ideia de que corrigir alguém e alguém que não gosta de ser corrigido, aí aplica-se a palavra, né? Não aceita a correção, vem aí com mimimi, ou seja, reclama de tudo, né? Reclama quando é disciplinada, reclama quando é exortada. Na verdade, essa é uma tendência do tempo presente que nós estamos vivendo. Mesmo nós adultos. A Bíblia fala claramente, o texto que nós lemos de Hebreus e também o texto aqui figurativo da parábola do filho pródigo, mostra que mesmo pessoas adultas têm que ser disciplinadas, têm que ser exortadas para o quê? Para retomar sempre o caminho proposto pelo Senhor. Um segundo momento que o texto nos sugere, irmãos e irmãs, no verso 14, por exemplo, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, duas coisas também destacando esse verso de número 14. A primeira delas, aquele sentimento quase que jovial, de adolescente, de não ter responsabilidade de planejar a vida e de pensar o dia de amanhã. Então, uma característica para nós que somos adultos, pessoas maduras, é que a gente sabe o quanto é importante, necessário e obrigatório a gente planejar o dia de amanhã. Nós já sabemos que atitudes que a gente toma agora poderão comprometer o nosso futuro. Poderão comprometer o nosso relacionamento, a continuidade do nosso relacionamento. Na vida espiritual não é diferente. Atitudes, palavras, pensamentos que nós temos alimentado nessa ideia de que disciplina, isso é coisa do passado, isso é coisa dos nossos pais, e agora somos pessoas mais livres, mentes mais abertas, então a gente vai insistindo nessa atitude como se aquilo não estivesse corroendo as nossas relações. E aí que eu falo o poder que a gente tem que desenvolver para lutar contra isso, e é um poder pessoal. É um poder de cada um, até porque cada um que sabe aonde dói, aonde precisa, na verdade, trabalhar a sua vida espiritual. Isso, irmãos e irmãs, é de cada um de nós. E mesmo sendo adultos, maduros, precisamos aceitar a disciplina que vem do Senhor. Porque senão ela vai minando. As nossas ações, pensamentos e palavras vão minando o nosso futuro, ou seja, aquilo que é importante para nós, aquilo que nos dá sustentação. Aquele jovem, no texto conhecido, gasta tudo porque a ideia era, eu vou fazer apenas aquilo que me dá prazer. E por que sair da presença do Pai e ir para um lugar distante? Porque eu não quero ser corrigido. Irmãos e irmãs, isso é muito presente ainda em nós. Quantas vezes as pessoas mudam de igreja, mudam de religião, as pessoas param de ler a Bíblia e param de fazer oração. Por quê? Porque quando ora, é um confronto. Quando lê a palavra, é um confronto. Quando vai na igreja, é um confronto. Então, aquela ideia de, olha, eu vou para um lugar distante, porque aí eu vou ser feliz, eu vou poder fazer o que eu quero fazer, sem nenhum tipo de crítica. E isso não é possível. Ainda que a gente queira fazer, a gente com certeza vai colocar em risco os nossos relacionamentos, aquilo que é para o nosso bem.
na linguagem figurada do texto, ele gastou tudo sem ser criticado porque estava longe do pai e da sua família. Só que ele sobreveio naquele lugar uma grande fome, coisa que ele não tinha planejado, ele não tinha se preparado para aquilo. Então, quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, muitos consequência das nossas próprias escolhas, então, o que fazer? Duas coisas a gente pode pensar, né? Bom, esse problema foi uma criação minha mesma. Se eu tivesse seguido no propósito do Senhor, seguido no caminho do Senhor, não precisaria estar agora tendo que administrar as consequências de escolhas ruins. Por quê? Porque foi uma atitude sequencial. Mesmo o nosso coração doendo, a nossa consciência doendo. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é exatamente dizer isso para nós. Olha, essas palavras repetidas tantas vezes, com tanta frequência, isso vai minar o seu relacionamento, isso vai minar a sua comunhão com Deus, isso vai corroer as colunas que são importantes de sustentação da sua vida espiritual, da sua vida social, da sua vida, podemos pensar, da sua vida material. É quando você começa, por exemplo, a gastar desmedidamente, a sua consciência dói. Poxa vida, eu não podia comprar isso daqui, eu não posso comprar isso aqui, mas aquele desejo de comprar, às vezes, de forma fortuita, sem necessidade, e depois apresenta ali, na sequência, um problema. Por quê? Porque estourou o orçamento. Ora, pois, uma palavra de Deus mostrou para você, olha, você não precisa disso. A sua consciência dizendo, olha, mas eu queria muito, percebe? Então as consequências aparecem semelhantes ao que nós vimos na parábola do filho pródigo. Então, pegar tudo e sair distante, longe do pai e para um lugar distante, significa que, olha, eu quero fazer tudo o que eu quero fazer sem ser criticado. Irmãos e irmãs, às vezes nós adultos, maduros na fé, com 30, 40 anos de caminhada de fé, agimos como aquele filho pródigo ou como um adolescente. A palavra de Deus vem para nosso confronto, para a gente experimentar o conflito da dor da consciência, da plena consciência, na verdade, de que aquelas atitudes corriqueiras, costumeiras, estão minando, estão destruindo, ou usar a expressão que o Bauman usa na sua obra, estão escorrendo para fora. Ou seja, nós estamos perdendo aquilo que é importante para nós, aquilo que nos dá segurança. Por isso, irmãos e irmãs, de novo repetindo o texto de Hebreus, né? Na nossa luta contra o pecado, a gente não está resistindo ainda até o sangue. Ou seja, você pode fazer mais para vencer e superar esse problema que você está enfrentando. Eu posso fazer mais para enfrentar esse problema que eu estou enfrentando. Ou seja, cada um de nós. A linguagem é bastante clara na luta contra o pecado, na luta contra esse problema que você mesmo está como que se auto-sabotando, na luta contra esse problema que você mesmo está construindo, né, conscientemente, porque você sabe que é um problema, você ainda não resistiu até o sangue. Ou seja, a palavra de Deus diz, você pode fazer muito mais, aliás, você deve fazer muito mais do que isso. E usando de novo a linguagem do fisioterapeuta, né, na primeira sessão, que vai mexer com todos os seus músculos para recuperar ali a sua perna, que estava engessada por muito tempo, né? A primeira sessão vai doer muito, mas você sabe que é necessário. Então estou chamando aqui de o arrependimento, irmãos e irmãs, o reconhecimento de que aquilo é pecado, está nos minando. O reconhecimento é terapêutico, ele precisa acontecer. Então, a terceira e última parte desse texto da parábola, o que aquele garoto, aquele jovem, aprendeu é que, diante das dificuldades, oportunidades que antes nós tínhamos, não temos mais. Tempos que nós tínhamos com a saúde do nosso relacionamento, de repente no casamento, com os nossos filhos, nosso relacionamento no ministério, na igreja, no trabalho, por conta das atitudes corriqueiras, insistentes que nós fizemos, ainda que por tantas vezes alertados pela palavra, pelo Espírito Santo, mas a gente insistiu porque quis viver uma vida, ou seja, desregrada, que ele coloca aqui, ou seja, eu quero fazer aquilo que me dá prazer, eu quero falar aquilo que me dá prazer, eu quero ser eu mesmo, ainda que lutando contra a própria palavra e o Espírito Santo. Bom, depois de um tempo insistindo nisso,
a gente é obrigada a ter que administrar as consequências. No caso do texto da parábola, quais foram as consequências? O imprevisto aconteceu, o que antes não precisava de fazer, que era pedir ajuda, aconteceu, porque ele ficou pobre, gastou todo o seu dinheiro, e agora depende da boa vontade das pessoas. E vem um tempo de muita luta. Poucas pessoas, né, estão prontas para nos ajudar. Principalmente quando Deus está, que eu costumo dizer, quando Deus está nos julgando, quando Deus está nos colocando em disciplina, né? Tudo que tem para dar errado, dá errado, né? Sabe, aquela porta que você coloca esperança, ah, não, eu vou procurar aquele emprego certo, eu vou lá e vai dar certo, aí você chega lá, bate na porta e ela não se abre. Aquele dinheiro que você achou que alguém da sua família poderia te emprestar, sem juros e com um longo prazo, e você vai, você até ora antes, você chega, bate na porta daquela pessoa, e você acha que ele vai te ajudar, e ela simplesmente diz não. Sabe aquela sensação de que todas as portas estão sendo fechadas? Muitas vezes, irmãos e irmãs, é o tempo que Deus está usando para o quê? Nos exortar. Hebreus 12, versos 4 a 6. E no caso do texto de Lucas, a mesma coisa. Antes, aquele que tinha a convivência do pai, a segurança da família, o dinheiro que estava guardado na conta bancária, diante das dificuldades, poderia simplesmente ir lá, pega, paga a conta, paga o boleto. Agora não, agora todas as portas estão fechadas. E não foi por falta de experiência, porque já era um homem adulto, como nós também o somos. Quando muitas vezes a palavra de Deus nos ensinando, nos exortando, nos disciplinando, olha, não faça, não fale, né? Não pense, não insista. E a gente, não, disciplina é coisa para adolescente, disciplina é coisa para jovem, disciplina é coisa para criança. Não. Aquele texto de Hebreus 12 é para adulto mesmo, é para pessoas como nós. Então, irmãos e irmãs, vamos terminando. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, ela mesma, só ela, não eu, ou o pastor da sua igreja, ou quem quer que seja, né? É a palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando ela vem e nos confronta por aquilo que nós estamos falando, pensando e fazendo de forma insistente, precisamos desenvolver em nós, irmãos e irmãs, o tema que estou compartilhando com vocês, né? Um poder pessoal, individual, terapêutico, para a gente deixar o nosso coração experimentar o arrependimento. É uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem para fazer. Arrepender. Aceitar o arrependimento. Aceitar essa internalização. Sim, eu errei. Sim, eu pequei. Sim, eu estou errado. Ah, irmãos e irmãs, como é difícil a gente aceitar isso. Aceitar, sim, eu errei. Sim, eu pequei. Sim, eu não devia ter feito isso. Sim, eu não devia ter te falado isso. Eu não devia ter insistido por tanto tempo nisso. É difícil, mas esse confronto é com a palavra de Deus e com o Espírito Santo que toca o nosso coração dizendo, olha, faça isso. Faça agora. Comece agora. E foi exatamente o que nós aprendemos revisitando a parábola do filho pródigo, quando lá no verso 16, ele chega, no verso 16, no verso 17, ele chega exatamente a essa conclusão, né? Diante da dificuldade, verso 16, ali ele desejava alimentar-se dos restos de comidas que os porcos comiam. 17, quando ele vê a dificuldade, percebe que, na verdade, aquela experiência é fruto de um coração que tinha dificuldade em aceitar o arrependimento. O texto, verso 17, de forma clara e maravilhosa, fala, ele caiu em si. Caiu em si. Verso 17, então diz, né? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui nessa desgraça, nessa humilhação, com perdão da palavra, mas ela é a desgraça por quê? Porque é a antigraça, é a não graça de Deus. Então, irmãos e irmãs, quando nós saímos do tratamento da palavra de Deus, da comunhão do Senhor, nós saímos da graça do Senhor. Nós caímos daquela graça. Nós caímos daquele cuidado especial, porque, vamos lembrar o texto de novo, ele pega tudo que é seu e vai para um lugar distante. O que quer dizer um lugar distante? Já falamos aqui. Ou seja, eu quero fazer tudo que me der na cabeça sem ser criticado, sem ser exortado. Quando vêm as consequências, irmãos e irmãs,
ficamos tristes, abatidos, ficamos chorando, mas o texto então diz, né? É a hora de você cair em si. E o que significa, querido irmão, querida irmã, cair em si? Sim, é ligar a chave, viu? Virar a chave. Sim, eu estou em pecado. Não vou lutar mais contra a palavra de Deus. Não vou lutar mais contra o Espírito Santo. Não vou espernear mais, como Paulo fala, né? Dura coisa é recalcitrares contra o Senhor, ou seja, espernear contra a palavra de Deus. Não, essa palavra não é para mim, é para você sim. Se ela falou o seu coração, está mostrando o que está errado, então é para você sim. Ainda que Deus esteja utilizando a mim para falar, mas poderia ser qualquer outro. Percebe? Então precisamos desenvolver dentro de nós esse poder terapêutico de experimentar o arrependimento, de cair em si, como fala o texto. Ele caiu em si. Sim, a minha atitude foi equivocada, foi pecaminosa. Eu contrariei todos os conselhos que a minha família que me ama me deu, que o pastor da minha igreja tentou tantas vezes falar, que a própria palavra do Senhor foi dita para mim. Então, irmãos e irmãs, chegou a hora, de repente, da gente experimentar exatamente essa, que é a coisa maravilhosa que o texto nos deixa aqui. Tanto de Hebreus, apenas 2 textos que nós lemos, quanto de Lucas. De novo, Hebreus fala, é para o nosso bem. Ser disciplinado por Deus por meio da palavra é para o nosso bem. Por quê? Porque Deus nos ama e nos quer colocar de volta no caminho da graça e não da antigraça. De novo insistindo na palavra feia, né? E muito menos na desgraça. Não. No caso da desgraça ali, ele estava trabalhando no meio dos porcos, sendo humilhado. Por quê? Exatamente porque ele não quis aceitar as críticas, os conselhos, a exortação, a disciplina que a própria palavra de Deus nos coloca. Como que naquela experiência de autossabotagem. Saber que está errado, mas insistir para depois então ter que administrar as consequências das atitudes e escolhas, desculpa a expressão, estúpidas que muitas vezes a gente sabe que não deve fazer, não deve insistir e continua fazendo. Então vamos terminar. Deus esteja, irmãos e irmãs, com essa palavra, nos ajudando a desenvolver em nós mesmos, individualmente falando, esse poder terapêutico de aceitar o nosso coração, a experiência do arrependimento. Quando o Espírito Santo toca no seu coração e fala, essa palavra, você tem que retirá-la agora. A palavra que feriu, a palavra que foi infeliz, a palavra que não é temperada com sal, como o apóstolo Paulo fala. A palavra que não foi abençoadora. O Espírito Santo falou no seu coração, olha, retira essa palavra. Vai, peça perdão a quem você dirigiu aquela palavra. Olha, esse olhar, retira esse olhar. Olha a indiferença, olha a discriminação, olha a autossuficiência, olha a autoarrogância. Olha, você nunca está pronto para Deus. Percebe que isso é pecado também. Deus está sempre te chamando, abrindo oportunidades para você, querendo contar com o seu trabalho na obra, no reino de Deus. Você sempre diz não. Isso também é uma forma de insistir contra o propósito de Deus para nós. Então, irmãos e irmãs, quando a palavra vem e nos exorta, nos disciplina, permita, vamos permitir que sejamos tratados pela palavra do Senhor. Eu vou terminar. Das muitas pessoas com as quais já me relacionei na comunhão da igreja, pessoas com as quais a gente tem relacionamento no dia a dia. Nesses 30 anos de carreira ministerial, eu conheci algumas pessoas muito especiais. E uma delas, um presbítero que tive aqui em São Paulo, um homem já idoso, um homem, sabe quando você olha para aquela pessoa, ela te inspira paz e tranquilidade, um homem sábio. Todos nós já conhecemos alguém assim ou conhecemos alguém assim. E algumas vezes aquele senhor, presbítero da igreja, foi bênção, foi anjo na minha vida, porque eu sempre o aceitava me corrigir e me disciplinar. E não são muitas pessoas com as quais a gente convive, irmãos e irmãs, que a gente aceita a disciplina. E às vezes por conta exatamente dessa luta que a gente tem, né, de qualquer coisa a gente achar que não precisa ser disciplinado. Que a gente não precisa e não merece ser criticado.
que a gente quer ser autossuficiente, que a gente quer ser independente. Mas às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que nos relacionamentos a gente aceita aquelas pessoas porque elas nos inspiram paz, confiança. Então, se Deus tem usado essas pessoas que você admira, que você respeita, que você reputa a essas pessoas, né, uma grande admiração, se Deus tem utilizado essas pessoas para te disciplinar, para te exortar, para te corrigir, para dizer para você, olha, você está errado, aceite. Aceite. E vou dizer para você, é para o seu bem. Como naquelas ocasiões que Deus usava aquele homem para falar comigo, era, foi e continua sendo para o meu bem. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos exorta, nos corrige, nos ensina. Por quê? Porque Deus nos trata como filhos. Deus nos ama. Deus nos quer sempre ter em comunhão. Quanto mais a gente vai se distanciando, fazendo carreira solo, mais difícil será depois para a gente recuperar, porque o estrago vai ser feito e para voltar sempre é mais difícil. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês aí que passaram por aqui, deixaram o seu alô, e é sempre um prazer, é sempre uma oportunidade gostosa de poder compartilhar a palavra do Senhor. Vamos terminar orando? Pai bendito, nós te damos graças por esse tempo precioso que passamos juntos, meditando na Tua palavra. Nós te damos graças, ó Pai, porque a palavra do Senhor é sempre viva e por meio do Teu Santo Espírito, ó Pai, somos tocados em nossos corações, convencidos, ó Deus, de que ela nos alimenta espiritualmente, nos alimenta, ó Pai, nos preparando para o dia a dia e, sobretudo, ó Pai, quando nós somos exortados por Tua palavra, nós reconhecemos que é para o nosso bem. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver em nós mesmos esse espírito, esse poder de terapia, ó Deus, em favor do arrependimento. Quando a Tua palavra, ó Pai, nos exortar, ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver em nós essa terapia de não lutar contra a exortação do Senhor. Não lutar contra a disciplina do Senhor. Não resistir, ó Pai, à correção do Senhor, porque ela é para o nosso bem. Abençoe-nos, ó Pai, nessa caminhada da nossa fé. Ajude-nos, ó Deus, a terminá-la de acordo com o Teu propósito. Possamos correr até o fim e rumo à morada celestial. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Obrigado pelo tempo que passou conosco aqui, nesse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Tchau.